Desde que eu comecei a estudar o fluxo do sistema financeiro mundial, algumas coisas sempre me deixaram um pouco preocupado. Existem algumas estruturas que, na minha visão, são babilônicas. São tão grandes que sustentam o sistema financeiro mundial inteiro, hoje em dia, mas que vivem meio que fora do radar da maioria dos investidores. Possivelmente, a maior estrutura de todas seja o mercado de derivativos. É um mercado tão colossal que não se sabe nem calcular o certo, mas deve gerar entre 600 e 800 trilhões de dólares em notional. E justamente por não ser tão bem identificado, se torna complicado, porque tudo que o sistema não consegue controlar ou contabilizar pode crescer sem um limite específico. E quando você escuta a palavra alavancagem ou derivativos, pode parecer alguma coisa extremamente técnica, complexa, uma coisa que só quem entende muito de matemática sabe mexer. Mas a verdade é que a essência dos derivativos é extremamente simples. É basicamente uma promessa. É um contrato que tem uma parte pagando para ter um direito e outra recebendo e, consequentemente, correndo o risco. No fundo, pode ser uma aposta, um seguro ou uma expectativa de futuro transformada em um contrato financeiro. O problema não é o conceito, o problema é o tamanho e a proporção que esse mercado ganhou com o tempo. Por ele poder proporcionar retornos muito grandes, acaba mexendo com a ganância das pessoas. No mundo dos derivativos, você pode fazer apostas gigantescas, gastando 100 vezes menos do que você gastaria normalmente. Mas também você tem 100 vezes mais risco de perder o teu dinheiro. É como alguém fazer uma aposta de 100 mil reais, deixando apenas 1.000 como garantia. Basta um movimento pequeno de mercado, ou seja, de 1%, aquela garantia evapora e há uma chamada de margem. E essa bomba não é feita só por investidores pequenos. Existem vários bancos gigantes que estão alavancados e é aí que mora o problema. Porque se essa chamada de margem vier para esses bancos, eles começam a quebrar um atrás do outro. Mas eu vou explicar isso melhor no vídeo. Todos esses bancos dependem da estabilidade de outros bancos para que o sistema continue rodando. E o que acontece quando essa estabilidade começa a ter rachaduras, a gente viu em 2008, quando mais de 10 mil bancos pequenos e médios americanos quebraram e ninguém conseguiu controlar toda essa situação. A maior parte do risco ela não está no contrato individual, está nessa dependência, nessa teia de dependência. É como um conjunto de dominós em círculo que você derruba um e ele acaba voltando para você. O mercado de derivativos ele começou com uma intenção nobre, na verdade. Era um mecanismo de proteção porque o agricultor em si queria travar o preço da safra. Ou a companhia aérea que queria se proteger da oscilação do preço do petróleo travava o preço dele. Tudo isso fazia sentido, era racional, era simples, mas como tudo que se moderniza, aquilo nasceu com uma proteção e virou basicamente especulação. E mais ainda, virou um objeto de alavancagem gigante. Derivativos que deveriam proteger passaram a multiplicar o risco. E aí, quanto mais o tempo passa, derivativos começaram a ser criados não apenas sobre ativos, mas sobre outros derivativos. Uma aposta em cima de outra aposta, uma estrutura em cima de outra. E até o ponto que ninguém mais sabe exatamente onde que começa o risco original. E como que eu falei lá em 2008, o sistema entrou em colapso não por causa das hipotecas, mas por causa dos derivativos atrelados a essas hipotecas. O Lehman Brothers ele carregava mais de 35 trilhões em contratos em hipotecas. A seguradora AIG segurou apostas bilionárias que jamais conseguiu pagar até. O efeito cascata não foi culpa de um ativo em queda, foi um conjunto de promessas que estavam interligadas e dependiam que tudo desse certo. E quando alguma coisa começa a dar errado, tudo desmorona. E qual foi a solução que o mundo encontrou para resolver esse problema que aconteceu em 2008? Não foi reduzir a exposição, não foi diminuir o mercado, não foi nem limitar a alavancagem. A resposta foi ao contrário. O mercado de derivativos cresceu de 60 trilhões na época para mais de 600 trilhões que a gente vê hoje. Está 10 vezes maior e também 10 vezes mais frágil.
Só que hoje a gente vê um problema muito grande que a gente está vivendo no maior ciclo de alta de juros, principalmente de juros longos americanos, nos últimos 40 anos. Basicamente, a gente não teve um ciclo de alta nos juros. Em menos de 2 anos, os juros americanos longos saíram de perto de 1% para mais de 4,5%, chegou até a bater 5%. Um movimento desse é destrutivo para contratos de derivativos que dependem da estabilidade dessas taxas. Mais de 500 trilhões em derivativos estão conectados aos juros. Então, qualquer movimento pequeno já cria muito problema no mercado. Movimentos grandes criam chamadas de margem e alguns movimentos extremos podem causar insolvência, algo que a gente já viu acontecer em 2008. E o problema é que a estabilidade, do jeito que está, ela não volta rapidamente. Os Estados Unidos eles estão presos em dilemas fiscais, porque eles gastaram absurdamente e agora não conseguem controlar os juros que pagam da sua dívida. Só de juros que os Estados Unidos pagam é o equivalente ao PIB de vários dos grandes países do mundo. Eles estão presos em decisões políticas também que afetam a credibilidade da moeda, e nesse vai e volta, nesse cenário onde o Fed não consegue nem prever os próximos dias, os derivativos literalmente são uma bomba relógio. Mas calma, porque antes de você fechar o vídeo e falar que nunca vai mexer com derivativos na vida, eu quero também te mostrar um outro lado deles. O lado que se beneficia de tudo isso. Porque assim, toda alavancagem, ela tem um lado que acaba saindo perdedor e um lado que sai vencedor. Se você escolhe estar do lado certo, você consegue fazer um movimento contrário de tudo isso que eu falei antes. O que muita gente não sabe é que existem derivativos mais sujos e também derivativos limpos. Os limpos são aqueles que você tem a chance de perder quase nada, mas quando ganha multiplica muito o capital. Já o sujo é o contrário, você joga com a estatística do teu lado. Então, 90, 95, 98% do tempo você ganha dinheiro. Mas quando perde, você devolve tudo de balde e mais um pouco. Bom, e como que eu faço essa alavancagem limpa? Assim, você vai se utilizar principalmente de movimentos pontuais do mercado. E o que eu quero dizer com isso? Crises e crashes, eles não são comuns, mas tendem a acontecer muitas vezes. Se você estudar os últimos 100 anos de mercado, já aconteceram mais de 10 crashes. Se a gente for pensar dessa maneira, a cada 10 anos, usualmente a gente tem uma crise grande. Sabendo disso, qual é a chance de eu acertar o momento exato do crash? É muito baixa porque acontece uma vez a cada 10 anos. Mas se eu montar uma estrutura que quando esse crash acontecer, eu consiga estar preparado e multiplicar meu patrimônio, aí o jogo fica a meu favor. Como eu sei que tudo isso é cíclico e tende a acontecer em um período de tempo, é só uma questão de estar preparado para quando esse crash vier. A última grande crise, ao contrário do que muitos acreditam, não foi na pandemia em 2020 e sim a de 2008. Então a gente está há mais de 17 anos sem um crash específico. Então as chances dele acontecer nos próximos meses é enorme. Dessa maneira, usar os derivativos da maneira correta, usando a alavancagem limpa, com riscos extremamente baixos, o que quer dizer isso? Para você ter uma ideia de números, o que você pode perder, por exemplo, seria 0,1, 0,2% do teu patrimônio por mês, tendo esse seguro. Porém, quando esse movimento acontecer, você vai multiplicar teu capital inteiro por 2, 3, até 4 vezes. Às vezes até mais. Então pode chegar a 400% ou, que nem eu falei, até mais. Mas enfim, eu não estou aqui agora para você entender todo esse conceito. Eu quero falar mais de como está a alavancagem e como ela está estressando o mercado no mundo atual. E também tem uma segunda peça crítica, que é o mercado corporativo e imobiliário. Desde 2020, as empresas do mundo inteiro se endividaram a taxas absurdamente baixas. E agora elas precisam refinanciar essas dívidas pagando juros 3, 4, até 5 vezes o que elas pagaram. Muitas vezes e muitas empresas não vão nem conseguir refinanciar e elas já estão sinalizando o estresse. E quando uma empresa entra em default, dá calote,
os derivativos de crédito, aqueles que garantem o pagamento da dívida, são acionados. É o mesmo mecanismo que destruiu a AIG em 2008, só que agora num volume 10 vezes maior. E se tem uma coisa que a história mostra é que esses calotes, eles nunca são sozinhos. Sempre um gatilho acaba puxando o outro. E aí você adiciona ingredientes, como o risco soberano de vários países. O Japão, a gente não consegue nem enumerar o tanto de problema que eles estão vivendo ao mesmo tempo. A China já teve o maior colapso imobiliário da história moderna, abafou isso e está fazendo mais uma bolha no mercado de automóveis elétricos. A Europa também está carregada de toneladas de derivativos e não tem transparência nenhuma. Ou seja, o mundo inteiro está com problema, flertando com o caos e também está interligado. E é por isso que eu sempre digo que o risco está no sistema inteiro, não num ativo específico. Está nesse encadeamento. E aqui, na minha visão, entra um ponto importante. E talvez um dos mais importantes de todos. Em 2008, o mundo gastou perto de 30 trilhões de dólares para impedir o colapso. Então eles gastaram 30 trilhões para segurar um mercado de 60 trilhões. Agora o mercado tem 600 trilhões em derivativos. 2008 parece que foi pequeno o buraco. Por isso que eu acredito em uma crise deflacionária. Esses 600 trilhões eles precisam voltar para um padrão, precisam voltar a desinchar e infelizmente a gente vai precisar que vários desses players grandes quebrem, porque não tem como a gente inflar e entrar na casa dos quadrilhões. Se a gente fizer isso, o Bitcoin a 100 mil e o ouro a 4 mil estão dados. Eu vi uma frase esses dias que ficou na minha cabeça, era algo tipo assim, que o sistema financeiro deixou de ser grande demais para quebrar e passou a ser grande demais para ser salvo. Não existe dinheiro suficiente, nem vontade política suficiente, não existe margem fiscal para impedir esse colapso. E quando acontecer, seja pelo juro, por crédito, pelo risco soberano, ou por qualquer outro evento inesperado, o efeito não vai ser gradual nem lento. Na minha visão, não vai ser uma crise que se desenvolve ao longo de meses. Ela vai ser rápida, global e sistêmica, vai pegar todos os mercados. Os derivativos não vão esperar o mercado abrir, eles vão liquidar automaticamente, vão estourar em cadeia, vão transformar algumas horas em pânico e quando isso começa, nenhum banco central consegue correr na velocidade necessária. Essa narrativa que eu estou falando não é apocalíptica, é apenas uma conclusão que quando você junta tudo, comportamento humano, história, matemática, você chega a essa conclusão. Toda vez que o sistema criou já alguma estrutura complexa demais para ser entendida, elas acabaram sendo destruídas por coisas extremamente simples. E para mim vai acontecer a mesma coisa. E é exatamente isso que eu quero que você entenda. Não é sobre prever o dia, prever o gatilho. É sobre enxergar que a gente está vivendo o fim de um ciclo muito longo e nenhuma estabilidade é eterna. E é por isso que eu sempre digo que proteger o patrimônio desses momentos não é pessimismo. Se você tem interesse em finalmente organizar esses teus investimentos e se blindar de eventos como esse, clica no link que eu deixei na descrição e vem falar comigo. Bom, até o próximo vídeo e vamos acompanhando esse mercado que está cada vez mais louco e inflado. Um abraço!